Oi, pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, dia 7 de dezembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês em português, né, o início aí do Aprender Sempre, o volume 4, para a gente estar aí iniciando com a parte do gênero textual piada. Então, esse Aprender Sempre ele é mais uma retomada do ano todo para a gente estar fechando esse quarto bimestre. E em matemática, a gente vai avançar mais no Aprender Sempre volume 3, para estar conseguindo terminar ele essa semana e já iniciando o último volume, tá? Então, vamos iniciar aqui na parte de português, lá na página 3 até a página 12, gênero textual piada. Então, aqui, né, a gente tem aí umas perguntinhas para reflexão sobre o que é piada, quando que ela é usada, tá? E aí, eu vou ler uma piadinha para vocês, para a gente começar, então, o nosso assunto, tá? A clássica piada do Joãozinho, né? A professora pergunta para o Joãozinho: Joãozinho, se eu lhe der 2 gatos, mais 2 gatos, mais 2 gatos, quantos gatos você terá? O Joãozinho responde, né? 7. Acho que o Joãozinho não entendeu a pergunta. Eu lhe dou 2 gatos, mais 2 gatos, mais 2 gatos. Com quantos gatos você fica? 7, professora. Vamos mudar a pergunta. Eu lhe dou 2 laranjas, mais 2 laranjas, mais 2 laranjas. Com quantas laranjas você fica? 6. Muito bem, Joãozinho. Agora vamos voltar ao exemplo dos gatos. 2 gatos, mais 2 gatos, mais 2 gatos. Com quantos gatos você fica? 7. Mas por que 7, Joãozinho? Porque eu já tenho um gato em casa. Então, ele já estava contando, ele levou essa situação para a realidade, né? Se ele realmente ganhasse 6 gatos, mais aquele que ele tinha em casa, né? Ele teria 7, né? Então, aqui as perguntinhas de reflexão. O que é uma piada? A piada é uma breve história, né? De final engraçado e às vezes surpreendente, com a finalidade de provocar risos ou gargalhadas em quem ouve ou lê. É um recurso humorístico utilizado na comédia e também na vida cotidiana. Aí vem as perguntinhas de resposta pessoal. Você costuma ouvir ou contar piadas? A maioria de nós costuma, né? Onde e quando? Geralmente na família, com amigos, né? Em situações mais informais. De quem você ouve ou para quem conta piadas? Para os seus pais, para os seus colegas, para a professora? As piadas que você conhece falam sobre o quê? Será que vocês contam piadas assim, inocentes, que nem essa do Joãozinho, né? Um contexto engraçado, mas que não tem besteira nem nada? Ou será que vocês contam umas piadas aí que não são muito legais, que levam um humor que não é muito legal de ficar se falando, né? Então aí tem que saber refletir as piadas que são legais de se contar e as que não são. Em que situações esse gênero é mais empregado? Em situações informais, tá? No cotidiano, no dia a dia. Será que podemos contar uma piada em qualquer situação de comunicação? Nem sempre, tá? Muitas piadas são preconceituosas e podem magoar. Não é interessante contar uma piada que seja preconceituosa. Piada é um gênero interessante de ser estudado? Por quê? Sim, é um gênero importante da gente estudar, tá? Principalmente para a gente discutir a carga preconceituosa, para que a gente tenha consciência, tá? Do tema da piada e para que possamos viver sem maldizer ninguém e sem magoar o outro, tá bom? Vamos lá. Pesquise uma piada para que você conte para a turma na aula seguinte. A pesquisa poderá ser feita na internet ou com familiares. Você deve indicar a fonte e explorar os detalhes. Como a gente não consegue fazer uma apresentação, você poderia colocar aqui a piada que você escolheu e a próxima atividade, colocar a resposta em cima das piadas que você pesquisou. Qual foi a piada que você mais gostou e por quê? Qual foi a piada que você menos gostou durante a sua pesquisa? Qual foi a piada que você considerou menos engraçada? Por quê, tá? Então, usa sua pesquisa para responder essas perguntas. Bom, conhecendo mais sobre o gênero piada. As piadas são textos curtos, populares, de autoria desconhecida e apresentam enredo e linguagem simples e coloquial, com predomínio do discurso direto e final surpreendente, contada para provocar risos. O objetivo é de divertir, mas também pode criticar ou manter relações de poder e disseminar preconceitos por meio de recursos com humor, ambiguidade, sarcasmo e ironia. A temática é bastante variada. Cotidiano ou polêmica. E a narração pode ser feita no tempo presente, passado ou contada oralmente ou escrita. Apresentam os componentes dos textos narrativos: enredo, narrador, personagem e passagem do tempo.
Circula em ambientes informais e descontraídos, onde há proximidade entre os participantes. Então, grife no texto acima as principais características do gênero textual. São textos curtos, populares e de autoria desconhecida, tá? Tem a linguagem simples e coloquial. O objetivo é divertir, tá? Também pode criticar ou manter relações de poder e até mesmo disseminar preconceitos, dependendo da piada, tá? E pode ser contada tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro, tá? E pode ser oral ou escrita. Então, a gente pode aí grifar essas características principais. Aqui. Vamos ler essas piadas então, ó. Piada 1. Coitado do gatinho. Luísa, brincando com bola de neve, o gatinho de estimação pergunta para a mãe: Mamãe, posso dar banho no bola de neve? E a mãe responde sem hesitar: Claro que pode, minha querida, está tão calor. Luísa leva o gatinho para tomar banho e inusitadamente percebe que uma tragédia aconteceu. Em prantos diz a mãe: Mamãe, o bola de neve morreu. Ué, Luísa, será que o gatinho de neve não gostava de água? Perguntou a mãe. Luísa esclareceu: Mamãe, não foi a água que matou o gatinho. Bola de neve morreu quando o torci. Meu Deus, que horror! A segunda piada. Dois irmãos ladrões e o delegado. Presos, acusados de vários roubos na redondeza do bairro do Bexiga, os irmãos Gilberto e Gildo são conduzidos à delegacia. O delegado calmamente pergunta: Vocês são larápios? Gildo olha desconfiado para Gilberto, mas resolve confessar. Semos sim, senhor delegado. Meu irmão e eu semos larápio, porque não temos opção. Ao que o delegado rapidamente corrige. Semo não, somos. Gilberto e Gildo ficam surpresos. Gilberto fala: Doutor delegado, nós não sabia que o senhor também era. As aparências enganam, hein? Então a gente viu aí. Nossa, eu achei a primeira piada horrível. Meu Deus, que absurdo, né? E a 3. O filhinho da mamãe. Marcos adora andar de bicicleta e sua mãe fica na frente de casa para observar. O garoto, muito arteiro, passa a primeira vez com as mãos levantadas e diz: Mamãe, olha, estou sem os braços. Na segunda vez que Marcos passa na frente de casa, com as pernas e os braços levantados, ele grita: Mamãe, olha, estou sem os braços e sem as pernas. Na terceira vez, o garoto passa e grita: Mamãe, agora estou sem os braços, sem as pernas e sem os dentes. Então aqui, né? Você gostou das piadas lidas por seu professor? Escreva nas linhas abaixo que mais chamou sua atenção nas piadas. Então vocês escrevam aí, né? O que vocês mais gostaram aí. Qual das 3 piadas você mais gostou e por quê, né? Tem que perguntar que menos gostou, que foi a 1, horrível. 2. No dicionário, a palavra estimação tem muitos significados, mas no contexto da piada 1, coitado do gatinho, a palavra é sinônima de apreço e estima e apreço, avaliação e querido, querido e avaliação. Então, aqui, né, coitado do gatinho, a palavra estimação, ó. O gatinho de estimação, tá aqui a palavra estimação, tá? Significa o quê, né? Seria um animalzinho de estimativa e apreço, né? Então, ali é o gatinho que ela cria, né? Ela tem carinho por ele. Podia ser apreço e estima também, né? Estimativa não, gente. Apreço e estima. Estimativa é relacionada à matemática, tá? Então, não. É apreço e estima, tá? Então, aqui a primeira. Vamos voltar ao texto. Por que você chegou a essa resposta? Explique como base o texto. Então, a gente chega nessa resposta pelo fato de que o gatinho é criado por ela e ela tem carinho por ele, tá? Não tem nada a ver com estimativa nem com avaliação, tá bom? A piada é engraçada porque Bola de Neve não gostava de água, Luísa torce o gato, Luísa é uma menina arteira, a mãe não poderia ter deixado Luísa dar banho no gato. Acho que todas as opções. Mas a verdadeira não é engraçada por causa disso. Era para ser o humor da piada esse. Mas uma criança matar um gato torcendo ele não deveria ser engraçado, né? Deveria ser horrível isso, né? Vamos socializar. Contem para os colegas e seu professor por que você chegou a essa interpretação, né? Porque, para dar sentido na gracinha da piada, o motivo era esse. A Luísa torceu o gato até matar ele, né?
Vamos relembrar o que estudamos. O discurso direto consiste na transcrição exata da fala das personagens, sem participação do narrador. E o discurso indireto, né? Ele é caracterizado pela intervenção do narrador. Então, direto é quando não tem participação do narrador e indireto é quando o narrador intervém ali no diálogo, né? Então, vamos lá. Aqui na página 11. Os sinais de pontuação utilizados para marcar os diálogos entre o delegado e os irmãos são travessão e os 2 pontos, né? Por que você chegou a essa resposta? Porque a piada é contada no discurso direto, né? Todo cheio de diálogo, né? Coletivamente, vamos reescrever a piada 2 eliminando a figura do narrador. Então, eles querem que fique totalmente discurso direto, tá? Gilberto e Gildo, vocês foram presos porque são acusados de vários roubos na redondeza do Bexiga. Vocês são larápios? Semos sim, senhor delegado. Meu irmão e eu semos larápio porque não temos opção. Semo não, somos. Doutor delegado, nós não sabíamos que o senhor também era. As aparências enganam, hein? E aqui na 4, querem que a gente transforme o discurso direto em indireto, tá? Da piada 3, ó. Marcos adorava andar de bicicleta e sua mãe ficava na frente de casa para observar. O garoto muito arteiro passa a primeira vez com as mãos levantadas e diz que estava sem os braços. Na segunda vez que Marcos passa na frente da casa com as pernas e braços levantados, ele grita que está sem os braços e sem as pernas. Na terceira vez, o garoto passa e grita que está sem os braços, sem as pernas e sem os dentes, né? Porque provavelmente ele se esborrachou no chão, né? E aqui tem uma última piada pra gente tá aí lendo e se divertindo um pouco, tá? O humor é efeito de sentido utilizado pelo escritor para expressar sentidos além do previsível. Na piada é muito comum a utilização de situações que pareçam cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor. O humor consiste em ocorrer algo fora do esperado numa situação. Veja essa piada abaixo. A amizade verdadeira, né? A verdadeira amizade. Maurício e Edson chegam bem atrasados na sala de aula. A professora, não gostando nada dessa situação, pergunta: por que chegaram tão atrasados na escola? Maurício responde: perdão, professora, ontem sonhei que estava indo de avião para o Japão. Como a viagem é longa, perdi a hora. E você, Edson, por que chegou atrasado? Eu fui buscar o Maurício no aeroporto. O humor está presente porque a situação é inesperada e cômica, e assim acontece com todas as piadas desse encarte. O humor está presente no meio de situações inesperadas que provocam o riso, tá? E aqui vocês poderiam fazer anotações que fossem interessantes para vocês, tá? Então aqui a gente terminava a aula de português de hoje. Agora a gente vai então para a matemática da página 28 até a página 33. Então aqui na página 28, né? Vou mudar para uma página só e aproximar mais para ficar melhor para ver, né? Aqui na página 28, a gente tem um probleminha, onde tem lá, né, no supermercado, eles têm que separar 2 tubos de creme e uma escova de dente de brinde, que vai vir junto com os 2 tubos de creme. Então, para 20 tubos de creme, de quantas escovas você precisa, né? A moça que trabalha com ele, a Júlia, né, falou que precisa de 40 escovas e ele falou que precisa de 10. E a pergunta é, você concorda com a Júlia? E era para explicar. A resposta é não, né? Ela está errada, não vai precisar de 40 escovas, porque são necessárias apenas 10, visto que a cada 2 tubos precisa-se de uma escova. Então, vai precisar da metade da quantidade de cremes dentais, tá? De tubos. Porque são menos escovas, a cada 2 tubos, uma escova. Então, são necessárias 10 escovas, que é metade de 20, tá? Aí o Pedro fez o esquema aqui, né? A gente tem 2 tubos, uma escova, 2 tubos, uma escova, 2 tubos, uma escova. Então, para 10 pastas de dente, 5 escovas, né? Que seria a metade. Aí pergunta assim, ó. Explique o modo de pensar de Pedro. Ele contou a cada 2 cremes dentais uma escova de dente. Logo, para as escovas, se usará a metade da quantidade de cremes dentais. Aqui sobre os brinquedos, né? A gente tem um probleminha onde a gente tem que contar as quantidades de rodas para cada brinquedo, para a motinha, para o skate, para o caminhão e para o patinete, tá?
E se a gente fosse observar, as sequências davam as tabuadas que a gente conhece. Aqui na quantidade de rodinhas para moto, é a tabuada do 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Era só multiplicar de acordo com essas informações, ó. Uma moto, 2 rodas. 8 motos, 16 rodas. A quantidade de skates era a tabuada do 4, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. A dos caminhões era a tabuada do 6, ó. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40, 48, 54. E a dos patinetes era a tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Tá? Então, aqui era só multiplicar a quantidade de rodas pela quantidade de brinquedos, tá bom? Aqui, né, a gente tem uns probleminhas, né, sobre os tomates aí. Eles descobriram que 8 tomates completavam 1 quilo para colocar no pacote de 1 quilo, né? Então, quantos tomates são necessários para completar 5 quilos? É só pegar os 8 tomates e multiplicar, né, pela quantidade ali de 5 quilos para saber quanto que dá em quantidade, né? Se eu dividir 40 tomates por 5 quilos, dá aí, né, 40 tomates por 5 quilos dá os 8, né? E se eu for contando de 8 em 8, né? Até chegar nos 5 quilos, ó, 8 mais 8, 16, mais 8, até chegar nos 5 quilos, né? A cada 8, 1 quilo. Daí, os 40 tomates que eu preciso. Então, 8 vezes 5, 40 tomates, tá? Mesma coisa que você fizesse, né? 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, né? 5 vezes 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? 3, 4, 5, 5 vezes o 8. 8 quilos, 8 tomates é 1 quilo, 16 tomates é 2 quilos, e assim vai, né? Você chega, então, a 40 tomates para completar 5 quilos. E aqui, o probleminha que a Ana Clara manda para as crianças, né? De 12 tomates, né? 12 tomates dá quanto em peso? Se 8 tomates dá 1 quilo, é só a gente pensar assim, ó. Metade de 8 é 4, não é? E se eu somar 8 mais 4, dá 12. Então, eu pego 8 tomates e somo mais a metade. 1 quilo mais meio quilo, tá? Então, 12 tomates nada mais é do que 1 quilo mais metade do quilo, né? 8 mais 4, 12. 4 é metade de 8. Então, 4 tomates é igual a meio quilo. 8 mais 4, 12. 12 tomates, 1,5 kg, tá? É o peso correto aí, então. Aqui, mais probleminhas com multiplicação. Sofia tem 2 pares de tênis, um preto e um azul, e tem 4 pares de meias, brancas, azuis, amarelas e pretas. De quantas maneiras diferentes ela pode resolver um par de meias? Ela pode escolher um par de meias e um par de tênis? É só multiplicar a quantidade de tênis e a quantidade de meias. 2 vezes 4, 8 maneiras diferentes. Aqui, da cantina, tá? A gente tem aí 4 tipos de comida, né, de salgados, que são misto quente, hambúrguer, pastel e empadão. E 2 bebidas, que é o suco e o refrigerante. 4 vezes 2, 8 maneiras diferentes de escolher uma bebida e uma comida. Do sorvete e das coberturas, eu tenho 4 sabores de sorvete e 2 sabores de cobertura. Mesma coisa, 4 vezes 2, 8 maneiras diferentes, tá? E aqui na página 33, a gente tinha esses probleminhas aqui, tá? Nelson tem R$ 35 e Lilian tem o dobro dessa quantia. O dobro é a mesma coisa que vezes 2, então 35 vezes 2, a Lilian tem R$ 70. José tem 12 figurinhas e Vivian tem 6 vezes mais. O probleminha mesmo manda multiplicar por 6, né? 12 vezes 6, Vivian tem 72 figurinhas. Fernando tem 18 anos, né? Sabendo que ele tem o dobro da idade do irmão, quantos anos tem o irmão? Aqui, se ele tem o dobro da idade, o irmão tem metade, né? Porque 18 seria o dobro, então seria a idade do irmão vezes 2. Para eu descobrir a idade do irmão, eu tenho que pegar a metade de 18. 18 dividido por 2, o irmão tem 9 aninhos, né? E Fernando tem o dobro da idade dele, que seria 18, seria 9 vezes 2, 18, tá? Marcela tem 23 papéis de carta e sua prima Lívia tem 5 vezes mais. Então, para descobrir quantas a Lívia tem, multiplicar por 5. 23 vezes 5, 115.
Lia tem R$ 46. Sabendo que ela tem o dobro da quantia de Pedro, quanto tem Pedro? Se Pedro tem o dobro, né? Se a Lia, né? A Lia tem o dobro do de Pedro, ela tem o dobro. Para descobrir quanto que o Pedro tem, é a mesma coisa do probleminha 3. Eu tenho que dividir por 2, porque Pedro tem a metade, né? Do que ela tem. Então, ele tem R$ 23. 46 dividido por 2, 23. Ela tem 46 e ele tem a metade do que ela tem, porque ela tem o dobro dele, tá? Então, 46 dividido por 2, 23. João ganhou várias caixas iguais de bombons. Cada uma delas tinha 6 bombons. Ele contou o total de 48, né, bombons. Então, ele quer saber quantas caixas. Eu vou pegar os 48 bombons e dividir em 6, né? Porque é 6 em cada caixa. Dá um total de 8 caixas, tá? E assim a gente finaliza, então, a sequência 5 do Aprender Sempre e finaliza as atividades de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!